Bem-vindos a mais um episódio Mulher Pode, podcast que é idealizado pelo PL Mulher aqui no estado de São Paulo. E o nosso objetivo é um papo, bater papo com as mulheres, saber como elas estão se entrosando no mundo político. Muitas estão recém-chegadas na política, algumas também recém-chegadas ao PL Mulher. E o nosso papel é esse. Eu sou a deputada federal Rosana Vale, sou a presidente do PL Mulher aqui no estado de São Paulo, e o meu objetivo é que as mulheres no PL se sintam cada vez mais seguras, seguras para disputar cargos eletivos, para estar à frente do PL Mulher, seguras para falar de política e para inspirar nas cidades onde elas fazem parte, onde elas representam outras mulheres. E como que a gente se inspira? A gente se inspira conhecendo a história de cada uma, os motivos por que aquela mulher resolveu, né, se aventurar na política. Às vezes é uma vereadora, é uma prefeita, é uma vice-prefeita. Nós estamos fazendo acontecer, liderados pela Michele Bolsonaro, que é a presidente nacional do PL Mulher, aqui no estado de São Paulo. Eu estou percorrendo os municípios paulistas, 645 municípios. Estou convidando você para escutar com a gente as nossas experiências, para ver se você se inspira, porque a transformação da política passa por uma maior participação das mulheres. Nós somos mais da metade da população brasileira, mas ainda temos pouca representatividade. No Congresso Nacional, por exemplo, da qual eu faço parte, nós temos de 15% a 18% apenas de representação entre os 513 deputados que representam o país, os estados. Aqui no estado de São Paulo, são 70 deputados federais. E a nossa representação ainda é pequena, por enquanto, porque o nosso objetivo é que as mulheres ocupem cada vez mais cargos políticos. O ano que vem, nós vamos ter eleição para deputada estadual, para deputada federal, para governadora, vice-governadora, para a presidência do Brasil. E queremos que as mulheres estejam nesses espaços de liderança. Eu vou falar com duas mulheres. Uma é presidente do PL Mulher na cidade de Registro, no Vale do Ribeira, que é a Ana Paula Kuzner. Falei direitinho o sobrenome dela. Eu já conheço ela, mas eu conheço ela como Ana Paula. E ela é a presidente do PL Mulher em Registro. Ela já concorreu à prefeitura de Registro em 2016 e também em 2020, ou seja, tem experiência para contar sobre campanha, sobre o enfrentamento da mulher quando a mulher decide realmente participar de uma eleição. E eu vou conversar também com uma vereadora jovem e uma vereadora nova também na política, né, que é o primeiro mandato dela, que é a Laís Garcia, da cidade de Jacupiranga. Laís, seja muito bem-vinda. Ana Paula também muito bem-vinda. Aliás, vocês vieram juntas? Viemos. São amigas. Olha só como o podcast acaba fazendo com que as mulheres se conheçam, as mulheres do PL, se entrosem. Nós já fizemos almoço aqui em São Paulo. Sim. Hoje vocês participam de um podcast e o espaço é de vocês. Está vendo esse microfone aí para cada uma de vocês? Nós vamos bater um papo sobre a mulher na política hoje. Vou começar com a Ana Paula para falar da experiência dela. Quantos anos, Ana Paula, você já está na política, no meio político? Primeiro, quero agradecer a oportunidade, deputada, né, da gente estar podendo conversar um pouquinho e para que as pessoas nos conheçam. É, né? verdade. Porque fazer uma campanha, e a campanha ela é muito rápida, então é muito difícil você conseguir passar realmente sua essência, os seus valores e toda a sua história, né, por trás. E como você começou a entrar na política e a participar dessa vida política? Eu estou há bastante tempo. Eu comecei, na verdade, nunca me imaginei na política na vida. Sempre fui uma pessoa muito introvertida, sempre tive muita dificuldade para falar, mas eu entendi a importância de nós mulheres num cargo político. Eu estava na PAI, trabalhei na PAI durante 8 anos. Na PAI de Registro. Na PAI de Registro. Eu fui diretora escolar. E naquele momento, vendo todas essas famílias com inúmeras dificuldades, né, das crianças precisando de atendimento na saúde, precisando de atendimento até na educação mesmo, porque a gente fala de inclusão, deputado, mas a inclusão é linda, mas infelizmente no papel, né? Na prática ela tem muito a dever, né? Assim, na prática ainda nós sabemos que
temos muito ainda, né, para contribuir e para que realmente, de fato, aconteça. E naquele momento, trabalhando com essas famílias, entendendo a vulnerabilidade de tudo, sabendo da importância da prefeitura, que a prefeitura ela precisa e ela tem um papel fundamental na vida dessas famílias e que infelizmente não faz, né? Então, é uma criança que precisa de atendimento médico, precisa de um terapeuta ocupacional, de uma fono, está sofrendo abusos, né, e que precisa ser investigado. Infelizmente, eu, como diretora, muito pouco podia fazer. E por mais que eu fizesse reuniões, né, com a equipe do social da prefeitura, ainda eu não conseguia atingir o que deveria ser feito com essas famílias. E aí eu resolvi. Né? Eu resolvi naquele momento, falei assim, vou sair da minha zona de conforto e vou participar de uma eleição. E naquele momento, o que eu entendo de política? O que eu sabia? Eu fui procurar saber tudo sobre o legislativo, sobre as leis, e estudei, e fui trabalhando, e fui me informando, e me lancei a candidata a prefeita, e que ninguém acreditava. Falei, mas como que pode uma diretora da PAI se envolver? É isso mesmo? Eu falei, é isso mesmo. Eu vou fazer, eu posso. E provavelmente, né, por mais que é difícil você concorrer contra a máquina. Ainda mais estreando na política. Mas você sabe, deputado, que eu tive uma votação muito expressiva. Olha né? só. Eu tive 11 mil votos e o prefeito, na época, estava concorrendo à reeleição. Eu acho que ele teve 16 mil. Então, para uma primeira vez, pouca diferença. Eu tive uma votação realmente muito expressiva e eu consegui eleger, na época, 4 cadeiras, né, de vereadores. Muito bom. Então, assim, foi muito bom mesmo. Né? Mas, assim, aí concorrer contra a máquina é complicado, né, deputado? Por que a gente fala assim, concorrer contra a máquina, com você que está acompanhando, que ainda não entende, né, desse ambiente ainda totalmente? Máquina é toda a estrutura que tem uma prefeitura, que tem os cargos, né, comissionados, que tem as empresas que prestam serviço. Então, todas aquelas pessoas que estão ali em volta, né, da prefeitura e tal, elas querem manter daquele jeito, porque elas estão ali, famílias, cargos indicados politicamente, e por trás daquele cargo indicado politicamente tem famílias. Exatamente. Então, a pessoa às vezes não se sente nem livre para falar, olha, eu preferia votar na Ana Paula, mas se eu votar na Ana Paula, o meu tio vai perder o emprego. Então fica, isso é falando básico, né? Fora em alguns lugares, né, que é erradíssimo, mas eles usam, né? Forçar, ameaçar, falar, olha, você é empresário? Você é comerciante, se apoiar determinado candidato, eu vou aí mandar fiscalização na tua rua, no teu comércio. Então, tudo isso é difícil enfrentar, né? Porque a pessoa já está naquele sistema fazendo parte dele. Agora, eu vou perguntar para a Laís. Né? A Ana falou para mim que ela estava lá na frente da PAI, já fazia um trabalho que é político também, né? Você... política pública, né, na sua essência, né? Quantas pessoas você não ajudou com esse trabalho seu, não ajuda? Agora, a Laís é a vereadora do primeiro mandato da cidade de Jacupiranga. Isso mesmo. Fala que é designer de unhas. Sabe aquelas unhas maravilhosas? Não é a minha, né? A minha está malemar minha, gente, hoje. Então, mas você decidiu por que se candidatar? Foi a primeira vez? Sim, deputada, primeiramente, muito obrigada. Para mim é uma alegria, uma honra estar aqui participando do podcast. A verdade, a política entrou na minha vida de uma hora para outra. Eu falo que Deus ele foi trabalhando devagarzinho na minha vida, mas não entrou pela porta, pulou a janela e entrou. Foi tudo muito rápido mesmo. A Ana sabe disso também. O ex-prefeito lá, o Roberto Garcia, é meu primo, e eu lembro quando tudo começou. Eu sou das redes sociais, né? Faço muitos vídeos no Instagram, e eu lembro um dia que eu postei um vídeo com os coletores lá da minha cidade, e eles estavam passando com o caminhão lá, fazendo o seu trabalho, e eu fiz um vídeo com eles, e esse vídeo bombou na cidade, todo mundo gostou. E em 2022, eu via que as prefeituras ainda não postavam vídeo bem elaborados, né? Era 2 anos atrás, mas eu acho que hoje... Está mudando muito rápido, muito, né? Sim, estão participando dos vídeos, que hoje também engaja bastante. E o povo gosta de vídeos engraçados. Então, um dia ele me chamou lá para conversar, eu falei um pouco sobre isso, e ele começou a me chamar para conhecer o trabalho. Eu fui indo, mas eu gostava dos bastidores, porque o lado do bastidores é muito gostoso também, né? Que você posta foto, vocês fazem vídeo, e eu comecei a conhecer o trabalho lá, mas não de me envolver diretamente.
Aí, em 2023, veio o convite para ser presidente do PL Mulher. E eu falei, não vou. Falei, não, eu não tenho conhecimento, eu não tenho entendimento, o que eu vou fazer lá, representar, né? Então, foi um momento bem desafiador da minha vida, né? Eu pedia para Deus me orientar. Eu falei, eu nunca me imaginei estar na política, o porquê aceitar, né? Eu sei que muitas pessoas entram, vamos ver o que dá, mas é responsabilidade, né? Eu levo a política com muita responsabilidade e as pessoas depositam confiança na gente. Aí eu lembro quando a gente foi receber o diploma, né? O certificado, sim, lá, e foi você que nos entregou lá em Miracatu. Olha. Eu lembro até hoje, mas eu fiquei tão nervosa, eu falo que minha alma saiu do corpo. Eu lembro, na Câmara, não foi na Câmara? Foi na Câmara. Aí alguém falou lá, então cada mulher da cidade vai ter que falar. Meu Deus, eu olhei e falei, eu vou falar o quê? Não me envolvi na política nunca. Quando você está do lado de fazer seus vídeos é uma coisa, né? Agora você ir lá representar, falava, meu Deus, mas eu fui e você naquele momento, você me acolheu, sem você saber, por isso que eu falo, né? As mulheres, elas têm isso, né? Então você me acolheu, que eu falei que eu não tinha muito conhecimento, eu fui muito humilde de dizer que eu não tinha entendimento mesmo, né? Tem muitas mulheres que se tornaram presidente ali do PL Mulher, com conhecimento. Eu falei, mas né, eu acho que a gente tem que tentar. Aí você falou lá, agradeceu, falou, o importante é falar de coração. E eu fui muito coração naquele momento, sabe? Mesmo sem entender muito sobre política, e não entendo até hoje, mas tenho muito sede de vontade de aprender. A gente pensa que não entende, né? Exatamente. Quando eu entrei para a política, Laís, eu também falei, meu Deus, eu não entendo de política. Porque eu também não acompanhava. Até 2018 eu era muito alheia. Sim. Mas a gente entende de gente. Exatamente. E para entender de política, precisa gostar de gente. Exatamente. Para fazer a boa política, né? Sim. Não a política do poder. E hoje eu entendo isso, sabe, deputada, que hoje eu entendo que muitas das vezes a gente vê políticos, eu posso dizer, de terno e gravata, que tem uma oratória boa, mas não é gente como a gente, não senta com a dona Maria, não senta com o seu João, o que está precisando, o que você está... E eu sempre me envolvi com o social da minha cidade. Então eu vejo que isso é política, ela abre caminhos para melhorar a vida das pessoas para melhor. Então eu falo, Deus, ele foi trabalhando na minha vida sem me assustar, porque eu sou sempre uma pessoa muito acelerada, sou extrovertida, sou bagunceira, mas quando é para levar a sério a vida das pessoas, principalmente, eu levo muito a sério. Foi você que eu gravei um vídeo com chapéu? Ou você estava com chapéu? Não. No meu escritório? Isso que a gente falou, exatamente isso. Vocês foram lá no meu escritório em Santos. Isso. Né? Então, assim, ela tem muito seguidor. Então, assim, eu sempre trabalhei com o social. Desde pequena, quando eu era criança, eu me preocupava com os amigos meus da sala de aula. Antigamente a gente falava bairros rurais, a gente falava, nossos amigos lá do sítio. Então, assim, eu sou envolvida com o social. E você está envolvido com as pessoas, ajudando as pessoas, independente se é pouca coisa ou é algo grandioso, mas é isso que é a política, né? Você ajudar as pessoas da forma que você pode, você não consegue fazer nada sozinho, mas o trabalho tem que ser árduo e vale a pena. Mesmo com os desafios, vale a pena. E o que você pode dizer nesse tempo que você já é vereadora na cidade de Jacupiranga? Eu entendo que os desafios são muitos, sim, porque nós estamos no outro podcast que nós fizemos com a Tininho, com a Edilene, ali de Pedro de Toledo, né? Falaram do potencial do Vale e que ainda é esquecido o Vale do Ribeira, e vocês são de regiões do Vale do Ribeira. Quais são as conquistas que você pode se orgulhar agora, nesse tempo que você foi vereadora, de atender alguém? Porque eu gostei dessa frase que você falou, Laís, que fala assim, a gente vê político falando bonito, de terno e gravata, mas não é gente como a gente. Sim. Né? O que você pode dizer que o teu trabalho já fez de diferença na cidade? Eu falo, Rosana, assim, que eu sou uma pessoa muito humilde, mas o pouco que eu consigo alcançar do que aquela pessoa pede pode ser algo tão simples para algumas pessoas, mas tem gente que às vezes me liga e fala assim, Laís, eu estou com uma consulta lá faz 2 anos esperando, e para a gente às vezes você fala assim, mas por que não vai lá e não paga um oftalmo? Porque as pessoas não têm condições, ou ela guarda aquele dinheirinho que ela tem para comprar seu pão do dia a dia, ou ela faz um exame, e parece até mentira, mas os desafios são muito grandes. E na campanha, você sabe o que é a vida dura lá. Então, assim, saber que você está sendo olhos e ouvido deles lá dentro é muito gratificante. Eu me emociono muito em falar isso, porque eu sou envolvida com o social. Lá na minha cidade, todo mundo me conhece. Laís, fulano, uma família perdeu isso. Lá vão para nós, para redes sociais. Eu lembro, uns 2 anos atrás, uma família de um menino lá, de uma escolinha, em 24 horas nós conseguimos cama,
geladeira, fogão, fizemos compras, as cidades vizinhas ajudou e foi maravilhoso. A família se emocionou. Então, é sobre isso também. É claro que a gente quer conquista, já conquistei ônibus para a nossa cidade, já conseguimos recurso para a PAI, mas a gente também tem que pensar naquela casinha que está lá, escondidinha, que ninguém vai, não pergunta se está tudo bem, se está precisando. Às vezes, de um atendimento do CRAS, às vezes precisa de um Bolsa Família, às vezes a pessoa nem sabe que tem Não isso sabe também. nem como pedir. Sim, é um né? cadastro tão simples, mas às vezes a pessoa, o cidadão, ele vai lá, quando ele vai lá é porque ele não entende, porque se ele precisasse ele não ia. E às vezes você atende mal, aí você tem que ir lá, leva a pessoa e você faz isso. E para eles isso daí é o melhor prêmio que existe, não é sobre o dinheiro, é você dar atenção. O que eles querem, eu vejo que a minha cidade, o que eles querem é ser acolhidos, eles estão carentes do emocional, sabe, de você sentar e conversar. Seu João, o que está precisando? Está tudo bem? Precisando de alguma coisa? A gente está à disposição. Meu celular, meu número está aí, é só me ligar, mas é uma felicidade imensa. Então, Olha isso só. para mim é gratificante. É sobre Que bacana, isso. que história bonita, né? E a gente percebe quando você fala, Laís, que vem do coração. Sim, Aquele conselho que eu te dei lá é o que eu levo para a minha vida. Eu faço política com coração. Algumas pessoas me criticam ao longo dessa minha trajetória e falam assim, ai, mas não pode fazer política desse jeito, tem que ter estratégia, tem que agir com a cabeça. Eu ajo com o coração, porque para mim a política só tem sentido se você está ajudando as pessoas, se você está acolhendo, se você está dando, né, o teu melhor para mudar a vida de alguém. Agora, Ana, em registro, como que é isso? Registro já passou por várias fases. Né? É uma cidade que é a capital do Vale do Ribeira, considerada, porque é a maior cidade do Vale, é que tem mais estrutura, mas ainda assim, ali tem regiões de quilombolas, tem regiões carentes, tem área rural, tem muitas necessidades. Como hoje é o seu papel na cidade, uma pessoa que já disputou a eleição, que é vista como referência na política, ocupou cargos políticos, e o que você faz hoje ali para agregar as pessoas em torno do PL Mulher, em torno das discussões e para trazer as mulheres também para participar. Demais, né? Então, deputada, assim, não exerço nenhum cargo político mesmo hoje, né? Mas independente disso, a população, seja a população de registro, porque eu fui diretora do desenvolvimento social da DRADES, né? Estive lá durante um ano, então eu também tive a oportunidade de conhecer o Vale inteiro, né? Desde Pedro Toledo, Jacupiranga, Cajati, enfim, Itariri. Eu participava muito dessas questões sociais e as pessoas me conheceram muito através da DRADES. Então, eu continuo tendo essa comunicação com eles, né? Quando eles têm alguma dificuldade, eles me perguntam, e também ajudando, que é o que a Laís falou. E tem tantas pessoas, sabe, deputada, que estão numa fila de espera, 2, 3, 4 anos, não conseguem fazer um simples exame, né? Então, a DRADES, a política, ela foi importante para mim. Ela me abriu portas. Eu conheço desde a secretária da Saúde, também do Social, e eu consigo, através de um telefone, solicitar, pedir, sabe, olha, nós temos um caso assim, e que tem urgência. Será que pode? Você pode estar olhando, você pode estar vendo esse caso, então... E graças a Deus, sabe, eles têm atendido e têm solucionado. Poucos, né? Não muitos, porque a gente sabe que a fila é gigantesca e a gente tem aí milhares e milhares. Mas fora isso também, deputada, as pessoas me pedem ajuda, que é a questão também. Coisas básicas, né? E também a atenção. Hoje, a gente está passando por um momento tão difícil de empatia, sabe? Muitas vezes, as famílias, elas querem atenção mesmo, sabe? Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, o que você está precisando, de que maneira eu posso te acolher, sabe? É uma fala, é um abraço, é acolher mesmo essas famílias que estão perdendo referência, deputada, sabe? Essas crianças hoje, infelizmente, não têm referência. Então, eu me preocupo bastante, me envolvi na política, porque eu sei da importância da política na vida das pessoas. Ela pode ser transformadora e ela é transformadora, desde que você faça a política certa, correta, mas que, infelizmente, ainda nós, embora a gente mate 10 leões por dia, sabe? A gente tem as nossas casas, nós temos o nosso trabalho, mas, infelizmente, a gente ainda não está onde nós deveríamos estar. Ou melhor, ocupar mais
os espaços, né? Então, não é homem é melhor, mulher é melhor. Não, nós temos que caminhar lado a lado, trabalhar lado a lado. E nós temos uma sensibilidade, nós somos gestoras, a gente sabe que uma criança precisa ir para a creche, precisa de uma alimentação nutritiva de qualidade, porque lá na frente, lá na faculdade vai fazer a diferença. Então, nós temos esse olhar, né? Então, e que infelizmente muitas pessoas que se envolvem na política não têm, deputada. Não tem. Eles têm a necessidade de enriquecer através da política, né? Se projetar, de demonstrar poder. Exatamente. Nós fomos acompanhando gerações de políticos dessa maneira. Por isso que a sociedade, a população, aprendeu a não gostar de política, porque as referências que nós tínhamos, sempre tivemos, de políticos foram essas pessoas. Mas não existe só pessoa ruim na política. Não. E isso, assim, o tempo inteiro. Os políticos antigos, os políticos novos. Tem gente nova na política que é do jeito que a gente não gosta. Que já entra, não é porque é novo na política que vai fazer tudo certo. Isso, né, a gente precisa aprender a diferenciar. E como que a gente vai diferenciar? Acompanhando. Eu cheguei em Brasília e me surpreendi com muitas pessoas que eu vi lá. Às vezes tem 6 mandatos, 7 mandatos. E eu nunca parei para pensar. E para mim ele era um exemplo de mau político. Ou eu não acompanhava. Aí eu fui ver, fui conhecer a trajetória, falei, puxa vida, essa pessoa já está 4 mandatos, 5 mandatos aqui, olha como ele faz um bom trabalho. Né? Então, não tem a ver com o fato de ser novo ou antigo na política, mas é de caráter. Se você é uma pessoa que não tem caráter, você não vai ter caráter fora da política também. A política só dá luz para quem a pessoa já é. Então, não muda ninguém. A política não muda ninguém. Ela pode revelar, porque dá poder para a pessoa e a pessoa antes não fazia nada porque ela não tinha poder. É por isso que até eu falo, Rosana, desculpa, Ana, que é muito importante a gente colocar pessoas que têm um verdadeiro compromisso com a população. Então, nos 2 últimos anos, como o prefeito era meu primo, né? Então, eu fui muito na Câmara. E eu ficava muito bravo com aquilo que eu estava vendo, porque não era briga pelo povo, não estou indo lá brigar pelo povo, era pelo poder, aquele ego ferido. Só que quem sai prejudicado sempre é a população. Então, assim, até eu falo, meu marido, ele fala assim, eu não gosto da política. Eu falei assim, mas se a gente continuar reclamando, só reclamando, a gente se torna refém do que a gente fala. Então, para ter mudança, a gente vai ter que se posicionar. Foi muito difícil, eu falo abertamente que porque eu pedi a Deus, se ele não entrar de novo, não me permita estar, porque eu achava que eu não ia conseguir. E Deus fez tudo ao contrário, né? Ele saiu e eu entrei. Eu falei, como que eu vou dar conta de sozinha? Porque naquele momento você se imagina sozinha, né? Eu falo que eu tenho poucos medos na minha vida, mas é medo de, não sobre a política, é medo de não deixar um legado de um verdadeiro compromisso com a população. De decepcionar as pessoas. Só que você não faz esse trabalho sozinha. Existe. A Ana sabe os desafios que eu venho enfrentando lá, mas eu sou muito porreta. Eu vou para redes sociais, eu falo, eu vou na tribuna. Essa semana aconteceu, semana passada, algo que até um político lá da minha cidade tentou me impedir de falar. A verdade, impediu, que acabou cancelando a audiência. E isso me fez mais forte. Às vezes as pessoas vão achar que vão te diminuir. Falei, não, muito pelo contrário, me deu mais força. Fui para redes sociais me desabafar. E eu recebi, assim, muito carinho, né? Assim, aí eu me senti mais forte. Falei, então eu estou no caminho certo. A crítica vai vir, que faz parte, né? A política faz parte. Eu penso de um jeito, você pensa de outro, mas eu acho que a gente tem que manter o respeito e o diálogo, porque é o único que vai sofrer a população. E a gente está ali para trabalhar pelo povo. E não perder nunca a nossa essência. Exatamente. Quando o político perde a essência, o motivo que ele quis ser político, o que, né, inspirou, que motivou, que inspirou, ele se afasta do povo. Exatamente. Então, quando eu vou para Brasília, eu sempre faço essa reflexão. Por que eu estou aqui? Eu sei exatamente por que eu estou lá. Estou lá para representar a população, para honrar os votos que eu tive, a confiança. Por isso, o telefone hoje deu uma autonomia muito grande para a gente. A rede social, você desabafa quando você não é ouvida, para que as pessoas saibam o que está acontecendo. E quando a gente dá satisfação de tudo que a gente faz, as pessoas ficam mais tranquilas, porque elas falam, olha, está trabalhando. Exatamente. Eu ouço muito os meus seguidores, os meus eleitores falando, nossa, como a deputada trabalha, estou acompanhando, olha, você estava aqui, você estava ali, você estava... E isso dá uma tranquilidade para a pessoa que a gente representa. Porque nós somos, né, a voz das pessoas que querem ser ouvidas.
Assim é o intuito da política. E a mulher faz muito isso. Sim. E, diferentemente das pautas defendidas pela esquerda, que colocam muitas vezes a mulher contra o homem, né? Eles sequestraram pautas legítimas, que é incentivar a participação da mulher na política, fazer com que as mulheres ocupem mais espaços. Tudo isso é uma pauta legítima. Saber que as mulheres são subrepresentadas ainda e precisam de mais representação, tudo isso é pauta legítima. Só que a esquerda sequestra isso e implanta a guerra dos sexos, nós contra eles. Exatamente. Porque as mulheres... E aí elas intimidam. Então, não é esse jeito que nós fazemos a política. Sim. Nós fazemos de um jeito leve. Trazemos os homens para nos... E são muitos que nos apoiam. Sim. A gente tem o exemplo do nosso presidente Valdemar Costa Neto, que apoia muito. Esse podcast, A Mulher Pode, é uma idealização do PL, né? Uma referência para a gente, para falar, vamos trazer. Quantas mulheres estão vendo aqui, porque o podcast vai para o estado inteiro, para o Brasil inteiro, hoje no YouTube, está no Brasil inteiro. Alguém se identifica com você, Laís, fala, puxa, olha só, eu posso ser política também, porque se ela conseguiu, eu também tenho minha rede social, também falo com as pessoas. Olha só a Ana, o quanto enfrentou, foi corajosa, enfrentou uma máquina, né? Disputou uma eleição duas vezes, né? 2 momentos. E está lá, e está firme, está forte, e cada vez ela cria mais experiência. Eu conheço pessoas que disputaram 5 eleições, só ganharam na 6ª. Exatamente, por isso que eu falo também, né? Nós somos persistentes. Exatamente, eu pela primeira vez, eu vejo que na minha cidade muita gente já se candidatou, nunca entrou. Então, assim, eu não precisei de, vou me preparar, vou fazer, e a gente sempre tem como objetivo assim, vou fazer uma faculdade, mas eu preciso estudar, vou fazer isso e aquilo. E eu entrei de coração mesmo. Eu falei, Deus, se for para ser, vai ser agora. Eu não me preparei da forma que acho que todo mundo se prepara. Eu falei, mas se for para ser, nunca nós estamos. A gente esperar se preparar. Eu entrei em cima da dificuldade que estava enfrentando. Exatamente. Um impulso que vai. E eu também até quero deixar aqui para as mulheres registradas que se não fosse o grupo do PL Mulher, talvez eu não conseguiria, porque eu fui muito abraçada assim. Então, assim, eu fui muito acolhida. Eu ficava muito nervosa de estar nos lugares. E quando você é acolhida, é total diferença. Você se sente protegida, segura por outra. Porque se você não conseguir, tem uma Ana para ajudar, tem uma dona Tininha, tem uma dona Dilene. Então, assim, isso faz total diferença para a mulher. Olha só. Esse abraço, esse acolhimento é importante. E realmente, deputada, o partido é um partido que nos acolheu, exatamente, né, como mulher, como referência, nos dá oportunidade, nos dá capacidade para a gente poder seguir adiante esse grande desafio que é a política no dia a dia, que é assumir o nosso protagonismo. E eu acho que o podcast é extremamente importante. Nós somos referência, né? Com certeza. Tem muita gente que não gosta da gente, né? Faz parte, né, deputada? Tem na família, a gente tem gente que não gosta. A gente até brinca assim, minha mãe fala mal de mim. Mas tem muita gente que gosta, e que muita gente se espelha. Sim, olha e fala assim, nossa, que luz, que força. Eu quero ser, eu quero fazer, eu quero ver como é que é para eu poder seguir esse caminho. Então, eu acho que é esse o nosso papel. Acho que cada um tem um papel importante nesse mundo. Deus maravilhoso sabe, né, dos nossos corações. E eu acho que, assim, a gente tem que fazer o que é melhor, né? A política, realmente, ela é linda, maravilhosa, e ela precisa ser feita da melhor maneira, né, para que a gente possa realmente estar atendendo essas famílias aí, acolhendo essas famílias, melhorando e, principalmente, colocando mais mulheres na política. Isso mesmo. E cumprindo a nossa missão. Porque as mulheres têm missões a cumprir. Exatamente. E eu vou contar um exemplozinho, uma historinha, que no começo, quando eu ganhei a primeira eleição, né, lá em 2019, eu ficava muito mexida quando ouvia críticas. Muito. 100 pessoas me elogiavam. Uma pessoa fazia uma crítica, já acabava comigo. E eu ficava fixada naquela pessoa que fez a crítica, porque eu não estava preparada emocionalmente para entender isso. E eu precisei fazer reflexões, e uma vez eu vi alguém dando esse exemplo, falou assim, olha, 97% das pessoas gostam de você. 3%
não gostam de você. Se você se preocupa com esses 3% que não gostam de você, você deixa de dar atenção para as 97% das pessoas que gostam de você, que querem ver o seu bom dia, o seu carinho. Então, esqueça esses 3%, porque você nunca vai agradar todo mundo. Sim. E fique, né, foque nas pessoas que te acompanham, que te reconhecem, que te valorizam, que estão satisfeitas com o seu trabalho. Exatamente. E mostre para elas que você está cada vez se aperfeiçoando para entregar mais resultado. E aí eu passei a fazer isso na minha vida, olha, parece que mudou a chave. Hoje eu sei que tem gente que vai falar mal, não importa o que você faça, tem sempre gente que vai falar mal. Assim é no seu emprego, assim é se você for síndica de prédio, assim é em qualquer posição que você ocupe. Exatamente. Porque criticar o que está feito é muito mais fácil do que fazer. Vou até dar um exemplo. Segundo aí, né, eu estou, né, com uma ONG, junto com a Thaisa, que também é vereadora lá em Japipiranga, e o menino Gabriel, e a gente faz assim, a gente resgata animais de todo o vale, sabe? Registro, Piranga, Cajati, e esses animais assim, sabe, totalmente machucados. E eu tenho feito esse trabalho, tenho colocado muito na internet, e isso é importante, deputada, por quê? Porque eu chamo a população para responsabilidade, porque é tudo muito bonitinho quando pega, né? Pequenininho, só que esse cachorro cresce, esse gato também, e depois eles jogam na rua, abandonam, né? Então, assim, nós estamos com, pelo menos lá na ONG hoje, em torno de 150 cachorros, mais 100 gatos, mais 2 cavalos. E todo dia pessoas me ligando, olha, não tem como você resgatar, olha, o cachorro está... Enfim. E eu tenho colocado, e sempre tem assim, várias pessoas, muitos, né, elogiando, falando parabéns, que ótimo, como posso ajudar? Mas sempre tem aquele que fala assim, eleição chegando, né? Sabe, uma coisa tão, para que isso, né? Como se isso fosse, não, é da minha índole, eu sempre ajudei, eu sempre colaborei, eu sempre ajudei, independente de ser a questão animal, como também os idosos, como também a questão da saúde, mas sempre vai ter isso. Agora, realmente a gente não se apegar naquele 3%, e vibrar nos 99%, seguir em frente, falar, vamos lá, né? Porque a gente tem muito ainda para... É igual eu faço o Dia das Crianças Solidário lá, faz 4 anos. É o Dia das Crianças Solidário nos bairros rurais. A minha cidade, eu posso dizer que é 80% do bairro rurais. E no primeiro ano que eu fiz, sem envolvimento nenhum na política, falaram para mim, mas ela está fazendo isso por causa da política. E eu, rapidamente, eu tenho resposta na ponta da língua. Eu falei que todo político faça o que eu faço. Porque quem está ajudando não vai criticar. Só critica quem não faz. E esse ano também a gente foi mais de 2.000 pacotes. Desde as pessoas mais simples até grandes empresários, a gente entrega nas escolas dos bairros rurais. É pão, é salsicha, é refrigerante, é os pacotinhos com copo personalizado. Nós vamos em todos os bairros rurais. As pessoas nos apoiaram muito nessa campanha. São 4 anos de campanha, então a gente faz um trabalho muito bacana lá na nossa cidade também. Vale muito, né? Excelente, excelente. A zona rural lá é muito extensa, né? Então, assim, é caminhar mesmo, é muita sola, é muita... É muita luta, todo dia. Parabéns pela luta de vocês. Obrigada, deputada. Foi excelente esse bate-papo. Dá mais orgulho saber que vocês fazem parte do PL Mulher, porque eu sei que nas regiões que vocês estão levando o nome do PL Mulher, levando com orgulho e com capacidade todo o trabalho que a mulher tem para fazer e ainda vai fazer muito mais na política. Então, as redes sociais da Ana Paula Kuzner, pode falar a sua rede social para quem quiser seguir. Então, minha rede social é Ana Paula Kuzner mesmo. Kuzner é Kuzner. Isso mesmo. E bora seguir ela lá. Bora me seguir. Bora também, deputada, posso dar um recadinho aqui? Pode. Como a gente está com essa ONG, Menino Gabriel, pedir a colaboração de todos, né, que possam estar nos ajudando para poder melhorar, né, a questão dos animais na nossa Qual é ONG, o arroba da ONG? É Menino Gabriel. Menino Gabriel. Só Menino Gabriel. Então, assim, quem puder estar colaborando, ajudando, será muito bem-vindo, porque a gente sabe, assim, também que a gente sabe nós temos dificuldades do apoio com os prefeitos do Vale.
Porque chega na hora da eleição, é tudo muito lindo, maravilhoso, potinho de ração, sabe? Ai, todos Só eles gostam. Como se os animais só comessem isso, tira foto com os animais, passou a eleição, não tem ração, não tem centro de zoonose, não tem nada. Então, assim, é uma bandeira importante e algo que precisa muito ser debatido. Tá certo. Agora, Laís, sua rede social também, seu Instagram? Apenas Laís Garcia. Laís Garcia, isso, vereadora de Jacupiranga. É isso aí. Para você que acompanhou a gente, muito obrigada. Até a próxima, né? A próxima conversa, o próximo bate-papo do nosso podcast Mulher Pode. Se você quer participar, tá vendo? Tem ações para mostrar, é do PL, quer se filiar ao PL, manda um recadinho para a gente aqui nos comentários. A gente vai fazer recortes das falas da Laís, das falas da Ana Paula. E você está convidada para participar aqui com a gente, contar a sua história, porque eu sei que você está fazendo a diferença na cidade. Um beijo e até o próximo Mulher Pode.